Com 16 Isso anos. Chupa a mandíbula. Quantos anos você tem? 23. Tá vendo? É uma história bastante interessante, porque eu trabalhava na Globo como editora de imagens. Editora de imagem, o pessoal entendeu o que é uma editora de imagem. Editora de imagem é aquela que monta o vídeo que vai de reportagem, que vai no jornal, né? Então, que você chama... Sim, exato. Vamos Quando você matéria. chama uma reportagem, Tá. né, aquela do repórter, o repórter ele sai pra rua e ele grava a passagem, grava as entrevistas, o cinegrafista grava todas as imagens, pelo menos era assim antes, porque hoje em dia tem muito vídeo repórter, né, que faz tudo. Faz tudo. Mas naquela época era assim, o cinegrafista ia, gravava as imagens, enquanto até o repórter tá apurando a notícia e tal. Depois chega aquela fita bruta, que a gente chamava de fita bruta, que hoje é tudo, né, no computador, é tudo mas era uma edição fita com não tudo, linear. com erro, Era com uma, acerto, com exatamente. tudo. Era uma fita mesmo, né? Uma fita cassete grandona. Esses equipamentos, Isso. não eram? Esse equipamento, Beta, né? Esse equipamento daí, ele é uma geração mais nova do que o que eu comecei. O que eu comecei... Era mais antigo do que Era esse ainda. mais antigo. Era um caixote, assim, desse tamanho, e que a fita entrava por cima e a gente abaixava, assim, fazia tac-tac. Mas era uma fita grande? Grande, era assim, era fita Umatic, o formato ainda. Eu sei. Quando eu comecei, a fita era Umatic, depois passou para beta. Eu usei Umatic também. Exatamente, eu tenho ainda em casa a fita Umatic lá de lembrança. Será que estraga? Deve ter por aí também, eu acho que comercial, umas coisas que a gente fazia. Ela dá o mofo, né? Mas quando eu comecei... Para o pessoal entender, você colocava aquela fita, sei lá, tinha 1 hora de material. Gente, é analógico, você tem que entender que aquilo é analógico. Não tinha assim, aperta um botão, corta daqui para lá. Não. Era praticamente o primeiro passo depois da moviola de cinema, que cortava com a tesoura e colava com fita durex. Quem falou aqui da moviola? O Dedé. O Dedé Santana teve aqui segunda. Ele falou que ele cortava, tipo no durex, colava. Eu peguei a moviola. Você pegou a moviola? Peguei moviola. Nossa. Só tinha uma na TV educativa, justamente onde eu gravava esse programa. Caramba. Só tinha uma que era no setor de cinema. E eles ainda editavam na moviola. Que não se chamava editar, chamava montar. Até hoje o pessoal chama de montador no cinema. Sim, exato, montagem. E aí eu peguei ainda a moviola, então acompanhei muito o trabalho da moviola ainda. Eu ficava lá no setor de cinema encantada, vendo aquilo, estudando cinema. Na época eu estudava cinema e tudo. Então aquilo tudo pra mim era tão mágico. E quando eu fui pra edição, imagina, era assim, olha Acho que eu queria entender, porque se não era digital, passava não, eu fita. Vou te explicar. Tá. Eram 2 máquinas, uma player e uma recorder. Ah, tá. Recorder. Uma passa uma player, e outra grava. Uma recorder. Uma posicionada em cima da outra ou do lado da outra. Tá. Então você colocava aqui a fita virgem, né, onde você ia editar a matéria. E aqui a bruta, na outra máquina. Aí você fazia. O microfone. Fazia assim, né, botava as fitas. E aí era na mão, né? Você marcava na fita, na máquina record, você marcava o kill onde você ia editar. Tá. E aí, quando você colocava para editar, as 2 máquinas, imagina, olha só que loucura, as 2 máquinas voltavam 5 segundos, disparavam juntas 5 segundos, para elas fazerem o kill naquele ponto que você marcou, já com a imagem estabilizada. Porque na hora que ela rodava, os primeiros 3 segundos era tudo... Nossa. A imagem toda, entendeu? Zoada, assim. Ela tinha que, como a gente dizia na época, ela tinha que locar. Ela tinha que estabilizar a imagem para poder, naqueles 5 segundos, aí estar estabilizada e entrar o corte. E aí copiava da player para recorder. Caramba! Sendo que se você quisesse aí depois introduzir uma outra imagem, tudo, você tinha que correr a player, igual na época que a gente rebobinava fita, quando pegava na locadora, né, rebobinava a fita, você tinha que ficar até achar o ponto exato. Procurando o ponto exato da imagem que você queria. Então, quando chegou a não linear, gente, é uma mágica, é uma bênção, é uma coisa assim inimaginável na minha época, porque a gente levava um tempão para editar um material para um jornal que ia entrar daqui a pouco. Caramba. Sabe? Com todo o estresse de, às vezes, a máquina engrupir a fita. Quando tinha acabado de acontecer alguma coisa, você já estava no ar, não dava tempo, então, de colocar.
Às vezes, alguém chegava, se fosse algo extremamente urgente, era daquela de botar a fita no ponto, levar para o ar e rodar a fita bruta. Se fosse uma coisa muito, muito, muito urgente, entendeu? Caramba. Então, tudo isso que eu vivi, assim, essas situações todas que eu vivi, foi ao longo da minha carreira, da minha história toda, a evolução da televisão, comecei na época da TV a lenha. Você começou, então, como editora de imagens. Editora de imagem. E aí, depois disso... Aí depois disso eu entrei na faculdade, porque eu entrei na faculdade com 16, 17 anos, enfim, entrei bastante nova também. Eu comecei a trabalhar antes de entrar na faculdade. E como você conseguiu? E aí fiz o vestibular e entrei. Não, na Globo. Bom, não na Globo. Na Globo eu trabalhei como editora de imagem para as Olimpíadas de 84 de Los Angeles. Era com um tempo determinado, sabe? Quando você faz aquele... estágio. Prestação de serviço, assim, de 3 meses, 6 meses. A minha pergunta é como você entrou assim? Você tinha portfólio? Como foi? Tá. Não, como eu cheguei lá. Tá. Então, aí, essa já é uma outra história também bem interessante. Eu queria fazer engenharia mecânica. Eu queria fazer vestibular para engenharia mecânica. Claro. Eu gostava... Todo jornalista precisa fazer engenharia mecânica. Tem que passar por isso. Não, mas isso, na verdade, é o geminiano. Eu, no caso, sou geminiana, então eu queria minha mulher é geminiana abraçar também. o mundo com as mãos. Gostava de 1000 coisas e queria, assim, estudar milhões de coisas. E eu gostava muito de, na época, corrida, motores, gostava muito de Fórmula 1, acompanhava muito corrida de moto e trabalhava, inclusive, em corrida de moto, sinalizava na pista, no autódromo lá de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro e tudo. Então curtia muito essa questão de motores. E eu falei, como é que eu vou ficar perto desse universo? Vou trabalhar como engenheira mecânica, vou trabalhar com motores. Caramba. E aí eu queria cursar engenharia mecânica. E a minha mãe viu que aquilo ia dar ruim, falou, não é isso, não vai dar certo. Era uma época, você vê, a gente estava falando aqui de outras épocas. Não tinha mulher nessa profissão, não tinha nem a possibilidade. A minha mãe falou, o negócio não vai dar certo. E aí eu fui, por meio da minha mãe, que escreveu uma carta para a diretora de jornalismo da Globo na época, Alice Maria, que está viva aí, bem, né? Foi ela que abriu as portas da TV Globo para mim com base numa carta que a minha mãe escreveu para ela, pedindo que ela conhecesse. Olha, eu queria que você conhecesse minha filha. Minha filha é uma pessoa muito talentosa, gosta muito de língua portuguesa, enfim. Eu não sei o que minha mãe escreveu naquela carta até hoje. Deve ter sido um mico aquilo. Mas deu certo, né? Deu certo, você acredita? Ela marcou pra gente ir lá, pra ela me conhecer. E por que sua mãe achou que você gostaria de trabalhar lá? Porque a minha mãe acompanhou a vida inteira, eu sempre muito, assim, leitora, ávida, voraz, muito, sempre li muito. O que você lia tudo, assim, meu